versículo 7, no capítulo 3, assim diz o Senhor, na versão Palavra Viva: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve esta carta. Esta mensagem é enviada a você por aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi para abrir o que ninguém pode fechar e fechar o que ninguém pode abrir. Conheço bem as suas obras, você não é forte, mas tem procurado obedecer às minhas palavras e não tem negado o meu nome. Portanto, eu lhe abri uma porta que ninguém pode fechar. Veja o que eu farei com todos aqueles que sustentam as causas de Satanás enquanto afirmam ser judeus, mas não são, eles são mentirosos. Farei com que caiam aos seus pés e reconheçam que você é aquele que eu amo. Pelo fato de que você me obedeceu com perseverança, apesar da perseguição, eu o protegerei do tempo do grande sofrimento e provação que virá sobre o mundo para pôr à prova todos os habitantes da terra. Atenção, eu volto logo. Guarde firmemente o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Quanto àquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus. Ele estará firme e não sairá mais. E eu escreverei nele o nome do meu Deus. E será cidadão na cidade do meu Deus e nova Jerusalém que desce do céu, vinda do meu Deus. E terá o meu novo nome gravado nele, que todo aquele que pode ouvir ouve sobre o Espírito está dizendo às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve esta carta. Esta mensagem vem daquele que permanece firme, a testemunha fiel e verdadeira, a fonte primitiva da criação de Deus. Eu conheço bem as suas obras, sei que você não é quente nem frio. Eu desejaria que você fosse ou uma coisa ou outra. Porém, já que é meramente morno, eu estou a pronto de cuspir-te da minha boca. Você diz que eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma e não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. O meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo, só então você será verdadeiramente rico. E aquele que adquire de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonha e nudez, e compre de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe a sua vista. 19. Eu corrijo e disciplino todo aquele que eu amo, portanto, abandone a sua indiferença e se torne o entusiasta das coisas de Deus. Atenção, eis que tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. E permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado no meu trono, assim como eu ocupei o meu lugar com meu Pai em seu trono quando me tornei vencedor. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Podemos sentar. Coloquei como tema para esta mensagem Cristo na porta. Porque tanto para uma carta assim como para outra, o Senhor Jesus ele fala da porta. Na primeira carta ele diz que pôs uma porta aberta para aquela igreja. E na outra carta diz que ele está na porta batendo. Começando no versículo 7 a versículo 14, versículo 7 e 14 dizia, percebemos aqui que Cristo ele apresenta-se como o verdadeiro, como a testemunha fiel. Eu o que eu entendo aqui com essa descrição é que Deus ele não tem opiniões sobre pessoas. Ele tem informações claras sobre as pessoas. Nós podemos opinar pensando que pessoa X é coisa X, pessoa tal é coisa tal, mas Deus ele não tem opiniões, ele tem afirmações verdadeiras sobre as pessoas. Por isso que ainda que alguém, o mundo, a igreja, digam alguma coisa de nós,
Quem tem a verdadeira identidade nossa, quem nos conhece de verdade é Deus. Porque Ele é a testemunha fiel, verdadeira. Não se engana, Deus não se engana. Se Ele diz alguma coisa sobre alguém, é porque aquela pessoa é. Aquilo que Ele disse sobre Jó, o diabo tentou dizer que o Senhor diz isso porque Ele tem isso, mas aquilo, mas o Senhor sabia o que estava a dizer sobre Jó. Então, queridos, ainda que alguém diga alguma coisa sobre nós, não é nossa tarefa nos preocuparmos em nos defender. A Bíblia diz que é Ele mesmo que nos defende. Ele conhece a nossa real identidade. Ele tem a verdadeira afirmação sobre nós mesmos. Os outros podem ter opiniões, mas Deus tem afirmações verdadeiras sobre nós. E quando entramos ainda no versículo 7, ele diz que eu tenho a chave de Davi. E aquilo que ele abre, ninguém fecha. Aquilo que ele fecha, ninguém abre. Às vezes nós nos preocupamos tanto com posição humana. Se eu não fizer isso, outra pessoa poderá tentar vir à minha frente. Mas, querido, aquilo que Deus abre para ti, ninguém pode fechar. Ficamos tão preocupados às vezes com o diabo. O diabo pode estragar os planos. Alguém diz que o diabo é um cão amarado que tem os seus limites. Um cão amarado é aquele que pode provocar barulho, pode até te assustar, mas não vai além daquilo que aquela corda lhe permite ir. Mas às vezes nós, mesmo o cão estando amarado, podemos fugir a quilômetros de distância, mas o cão não pode sair de onde está. Então, o diabo ele não pode fazer nada que o Senhor não possa permitir. Então não devemos nos deixar intimidar, porque o diabo pode bloquear uma porta, o diabo pode fechar um acesso, porque o Senhor é aquele que quando Ele abre, ninguém fecha, quando Ele fecha, ninguém abre. Então não devemos permitir que as informações que o inimigo ele traz para nós, a ideia que ele traz para nós, possa bloquear aquilo que o Senhor tem para nós. Se Deus determinou que vai acontecer, ainda que o diabo junte todos os seus anjos, de todos os séculos, de todos os homens se levantem contra nós, mas operando o Senhor, ninguém pode impedir. Então, querido, se Deus abrir uma porta para ti, ninguém vai fechar. Oxalá que Deus ele abra portas para as nossas vidas, que possamos entrar seguros, sem precisar nos preocupar com a oposição de Satanás. Uma coisa que eu gosto na palavra de Deus é que Jesus e os apóstolos não estavam preocupados se num bairro ou numa zona era uma zona dominada pelas trevas. Eles iam lá confiantes no poder de Deus. Há certas zonas que as pessoas dizem que se você viver lá há muita oposição satânica, que os curandeiros, feiticeiros se convertam, mudem de bairro, mas nós não vamos deixar de ir só porque é zona deles. Nós não devemos deixar intimidar pelas forças das trevas. Porque quando Deus abre uma porta, não há quem pode fechar. Não devemos nos preocupar porque o diabo ele pode criar artimanhas para nos afastar ou para se opor a nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É por isso o Senhor aqui diz, quando eu abro, ninguém fecha. E se eu fecho também, ninguém pode abrir. Se o Senhor também dizer que daqui você não passa, podemos até fazer os jejuns mais extraordinários, fazer as biras mais terríveis do mundo, mas não vamos passar dali. Mas também se o Senhor disse que vai acontecer, o sobrenatural acontece naturalmente, sem fazer esforço. Por isso que não precisamos lutar com pessoas acerca de posições, acerca de nomeações, acerca de oportunidades. Deus ele abre, ninguém pode fechar. Então, a nossa confiança deve ser sempre posta em Deus, aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel. Deus não precisa se deixar corromper por nada. É aquele que quando decide fazer, ele faz. O que nós temos que fazer é nos colocar à disposição dele. A única pessoa que pode impedir o mover de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos, mais ninguém. O diabo não pode impedir exatamente aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, se nós nos colocarmos à disposição de Deus. Porque Deus ele coopera conosco. Se nós nos colocarmos à sua disposição para desfrutar daquilo que Deus quer fazer, Ele fará.
O diabo pode tentar o quanto ele quiser, mas o Senhor é conosco. E ainda no versículo 8, ele diz: conheço as tuas obras. Esse talvez seja o versículo que em toda a Bíblia, sempre que leio, me põe um pouco a tremer. Porque somente Deus conhece verdadeiramente as obras de cada pessoa. As pessoas só veem aquilo que nós queremos mostrar muitas das vezes, ou fazemos esforço para mostrar, mas somente Deus conhece o íntimo do nosso ser. Pensamentos, sentimentos, somente Deus sabe. Eu posso fingir de bom moço aqui para o pastor, mas Deus sabe quais são as atitudes que eu tomo quando estou longe daqui. Assim como essa frase tem um lado bom e um lado mau. O lado bom é que, ainda que os homens não vejam o bem que nós fazemos em prol do reino de Deus ou em prol das outras pessoas, Deus vê e irá nos recompensar por isso. É por isso que a palavra diz que você ora em secreto e o Pai irá te recompensar publicamente. Você oferta em secreto e publicamente Deus ele vai te honrar. Mas também a palavra de Deus diz que certos pecados dos homens, eles vêm à tona antes mesmo de vir ao juízo. Em Isaías diz que ai daquele que tenta fazer as suas práticas de oculto, pensando que ninguém lhe vê, o Senhor vê tudo. Às vezes eu me ponho a refletir, nós às vezes somos, perdoa a expressão, tão tolos, a ponto de estarmos tão preocupados em esconder as coisas dos homens, esquecendo que aquele que vai nos julgar vê tudo. Ele conhece as nossas obras. Não há coisa que podemos esconder de Deus. Podemos até esconder do melhor amigo, do cônjuge, mas de Deus nada se esconde. Assim como o lado bom da coisa, Deus ele conhece a intenção que está por detrás de cada ação. E Ele irá nos recompensar por tudo quanto nós fazemos. A igreja pode não notar, a família pode não notar, a sociedade pode não notar, mas se Deus nota, Ele irá nos recompensar. No tempo certo, Ele conhece as nossas obras. E uma coisa interessante também nesse versículo, ele diz que tens pouca força, mas obedeceste. Isso me chama a atenção porque às vezes nós achamos que precisamos de mais capacidade para fazer certas coisas. Achamos que se nós tivéssemos mais fé, faríamos tais coisas. Se nós tivéssemos mais habilidades, obedeceríamos mais. Se nós fôssemos mais aplicados, se nós orássemos mais, se nós estudássemos mais a palavra de Deus, nós seríamos mais obedientes. Mas aqui diz que tendo pouca força, obedeceste. Tendo poucas habilidades, você fez. Um pouco de fé é suficiente para mudar a vida de alguém. Uma pequena atitude é suficiente para transformar a vida de alguém. Nós não precisamos conhecer muito, não precisamos saber muito, não precisamos ter tantas capacidades ou habilidades para tomar atitudes de fé. Só precisamos usar ou aplicar o conhecimento que nós temos ao nosso favor. Diz que tendo pouca força, obedeceste. Então, queridos, as nossas fraquezas, as nossas limitações não devem ser um motivo de nós deixarmos de fazer as coisas. Tem um livro e um áudio de uma pregadora que diz: faça comigo. No sentido, mesmo temendo, mesmo sentindo-se inseguro, se a palavra de Deus disse para fazer, faz, Deus irá te honrar. Porque às vezes nós dizemos: eu não sou capaz, eu não tenho habilidades suficientes, eu não sei como é feito. Mas faz assim mesmo, Deus irá cooperar contigo. Se nós não dermos o primeiro passo, Deus não há de dar outro passo. É preciso nós darmos o nosso passo e Deus irá fazer a sua parte. Tendo pouca força, obedeceste. Tendo incapacitações ou limitações, obedeceste. Se nós formos na Bíblia, há exemplos aqui de pessoas que, mesmo não sendo capacitadas, não se deixaram
vencer pelas suas limitações. Um exemplo clássico de todos é Davi e Golias. Davi não era experiente na guerra. Davi era a primeira vez a enfrentar um homem daquela dimensão. E Golias, pelo contrário, era um homem de guerra. Os soldados mais experientes tinham medo daquele gigante. Mas Davi, ele foi em nome do Senhor. Ele não olhou para as suas limitações. Ele olhou para a grandeza de Deus. Na sua pouca força, ele foi e enfrentou o leão. Aliás, ele foi e enfrentou o Golias. Então, queridos, as nossas incapacidades, as nossas limitações não devem ser obstáculo para nós, mas devem ser uma oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado. Digo isso não somente porque a Bíblia diz, mas por experiências próprias, eu que gosto muito de testar, que gosto muito de ver até onde a coisa pode ser. Deus muitas das vezes tem correspondido de forma maravilhosa quando eu dou passos de fé. Eu digo, não sou tal, não sei, não sou melhor, mas sei que Deus pode fazer através de mim. E Deus, ele honra as nossas atitudes. Eu tenho a impressão que Deus gosta de pessoas meio malucas. Quanto meio doido você parece que é e toma atitudes guiadas pela sua fé, mais ele corresponde. Eu acho que muitas das vezes nos privamos de ver o extraordinário de Deus por causa de querer racionalizar tudo. Mas quando nós vamos confiantes em Deus, Deus já opera. Olhamos para outro exemplo, Misael, Ananias e Azarias, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam diante da morte. Eles disseram, aqui, se for para morrer, vamos morrer. Mas nós não vamos ceder. E eles tiveram a oportunidade de ver um grande milagre acontecer. E o mesmo também aconteceu com Daniel. Ele olhou que pela lógica humana, isso aqui não vai funcionar. Os leões irão me devorar. Mas ele preferiu confiar na palavra do Senhor. Porque a grande questão aqui não é se você vai porque você pensa que tem que ir, é sobre que palavra você vai. Se Deus disse que vai, não importa se o mundo todo diz que não, é que a coisa vai acontecer, porque Deus ele zela para cumprir com a sua palavra. Se Ele diz que não temam porque eu sou contigo, se Ele diz que em meu nome farão isso, nós temos que ir confiantes no nome dEle. Certa vez fiquei muito chateado porque vimos uma grande oportunidade de pregar o Evangelho a um grupo grande de curandeiros e feiticeiros. Então liguei para alguns irmãos, vamos lá. As histórias que me contaram. Não, irmão, nós tínhamos que nos preparar em uma outra ocasião. Liguei para outro, também disse a mesma coisa. Não podemos ir de quadro, que era oposto. Quando é que teremos outra oportunidade de encontrar tanta gente assim para lhes pregar o Evangelho? Mas porque deixamos que as nossas incapacidades, as nossas limitações falassem mais alto do que o poder de Deus? Porque Deus não faz porque nós somos capazes, Ele faz porque nós seguimos as orientações dEle. Porque Deus ele honra a sua palavra. Tendo pouca força, obedeceste a minha palavra. É isso que Deus honra. Quando nós nos aplicamos a obedecer a sua palavra, a nossa responsabilidade é obedecer, a responsabilidade dele é cumprir, é honrar com a sua palavra. Então, queridos, temos que confiar na palavra de Deus. Ele diz que não negaste o meu nome, porque tudo quanto nós fazemos obedecendo a Ele, fazemos em nome dEle. Tudo que nós fazemos obedecendo a palavra de Deus, estamos fazendo em nome do Senhor, porque estamos sendo enviados por Ele a fazer. E por causa disso, o Senhor ele nos recompensa. É por isso que diz que o nosso trabalho não é em vão dele. É por isso que ele diz que toda atitude que nós tomamos em nome dele jamais será em vão, mas será anotada. A palavra de Deus diz que ele preparou um dia onde se abrirão livros e aquilo que nós tivermos feito em nome dele será recompensado. Então, queridos, na nossa pouca força, na nossa pouca fé, na nossa pouca atitude, vamos
agir e Deus irá corresponder à nossa fé. Sem nos deixar intimidar pelas perseguições, pelas aflições. Às vezes temos que passar por situações difíceis para que possamos vencer ou dar o maior testemunho diante de Deus. Às vezes há coisas que a nível humano ou a lógica humana nunca deram certo. Mas é necessário que apareça um corajoso para que a coisa possa acontecer. É necessário que apareça alguém que tome uma atitude confiante na palavra de Deus para que a coisa possa acontecer. Eu sempre gosto de lembrar do testemunho de um jovem irmão. Acredito que muita gente aqui sabe que disse nessa questão de formação, escola de condução, que não se passa sem subornar. Então, um certo jovem começou a orar. Até pediu orações, oramos aqui. É interessante que chega no tal dia, lhe cobram dinheiro. Ele primeiro lhes confronta com a palavra de Deus. E ainda por cima, eles são obrigados a lhes fazer passar. Enquanto há pessoas que, às vezes, mesmo pagando chumbo. Mas ele primeiro lhes confrontou com a palavra, lhes fez perceber que aquilo é contrário à palavra de Deus, mas mesmo assim, ele saiu aprovado. Mas se você ouvir todo mundo a falar, está dizendo, ninguém passa. Mas teve que ter alguém com coragem para enfrentar. Então, muitas das vezes, as coisas funcionam assim. Quando nós nos preocupamos em honrar a Deus, Deus honra as nossas atitudes. E continuando, no versículo 12 a 13, nós percebemos que entramos já na carta a outra igreja. Ela diz que, você diz que é rico, você diz que tem tudo, não necessita de nada e não percebe que é pobre, miserável, desgraçado e nu. Então percebemos que essa igreja, ela se gloriava daquilo que tinha conquistado. Se orgulhava dos bens que possuía. Mas a nossa confiança, o nosso orgulho não deve estar posto nas coisas que nós conquistamos, mas em Deus. Porque podemos ter as melhores coisas dessa terra, mas sem a presença de Deus. A Bíblia diz que somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós podemos alcançar o melhor status social, o melhor nível acadêmico, mas não é isso que muda a vida de pessoas. Podemos entrar no melhor relacionamento do mundo, mas não é isso que muda a vida de pessoas, mas é o relacionamento com Deus. Nada, mas nada mesmo, poderá ser tão importante do que um relacionamento com Deus. Essa igreja estava confiante nos recursos que tinha, e Jesus lhe apresenta os melhores recursos espirituais. Porque tudo quanto nós nos gloriamos, conquistando com base na carne, na nossa força, se não tiver sido aplicados os princípios espirituais, é de pouco valor. Mas tudo aquilo que é conquistado com base nos princípios espirituais são coisas de grande valor. Então Jesus aqui ele apresentava, tenho colírio para ti, tenho roupas brancas para ti, para que te vistas. Porque o Senhor tem sempre o melhor para nós, sempre, mas sempre mesmo. E não há nada que podemos fazer que possa superar aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que procede de Deus é sempre o melhor. Então, entrando nos últimos 3 versículos, aqui nós percebemos também outra porta que é apresentada. Nós usamos muito esse versículo quando se trata de evangelismo. Estou à porta e bato. Nós anunciamos aos descrentes para que possam abrir as portas do seu coração para que Cristo possa entrar. Mas o contexto deixa bem claro que isso era dito a uma igreja. Parece que há aqui uma contradição. De um lado, Cristo diz que Ele tem as chaves e Ele abre, Ele que fecha, mas aqui parece estar a bater a porta. Como se Ele tem as chaves?
Bom, eu ainda estou em casa dos meus pais, tem um quarto que eles que construíram, eu que durmo ali, mas nem por isso eles entram assim de qualquer, mas a casa é deles. Eles poderiam entrar quando e como eles quisessem, mas mesmo assim eles preferem sempre pedir licença, mas a casa é deles. Então, aplicando esse princípio, nós somos de Deus, criaturas de Deus, somos filhos de Deus, somos a igreja de Cristo. Mas nosso Deus, ele tem um tamanho respeito pela autoridade que ele dá aos homens, que ele não invade nada na vida de ninguém. Se Cristo, ele quisesse, ele poderia forçar a todos nós a nos convertermos aqui. Mas ele prefere bater a porta. Ele prefere que a pessoa abra para que ele possa entrar. E Cristo está dizendo, estou à porta e bato, dizendo uma igreja. Então, isso me pode refletir. Às vezes podemos ter eventos, ter grupos, ter cultos, onde o Senhor está lá do lado de fora, não foi convidado para entrar. Tem uma certa história que o pastor Davi conta, de um homem que recebeu em sua casa o Senhor Jesus e colocou ele na sala. De noite veio o ladrão em outros compartimentos, fez e desfez. Pois acordou, o Senhor Jesus não viu o ladrão. Você me colocou aqui na sala. Então, ao outro lado, você queria comandar. Então, eu fiquei onde você me deixou. Então, deu acesso a outro compartimento. O ladrão veio no outro compartimento, roubou. Mas o Senhor não viu, você me deu aqui e aqui. E aqui você deixou por conta sua. Então, ele acabou decidindo, toma conta de toda a casa. É isso que nós precisamos fazer. Nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas em casa queremos ser nós a mandar. O homem por causa da autoridade, em casa eu que mando, a mulher por causa também da sua autoridade, em casa ela é que manda. Mas se seguissem, se deixassem que Cristo mandasse, e Cristo que Ele manda a esposa sujeitar-se, um homem amar, as coisas serão maravilhosas. Recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, mas no trabalho eu quero mandar. Se eu deixasse a Cristo mandar, o que Cristo manda no trabalho, eu servir, não com vista a agradar aos homens, mas a Ele que me vê. As coisas serão maravilhosas. A questão é que Ele está ali, bate, Ele quer agir. Ele quer fazer. Ele quer orientar. Ele quer guiar. Mas nós temos que abrir a porta. Temos que abrir acesso. Nós temos que dar a Ele a liberdade de Ele fazer. Essa é a razão pela qual a oração é importante. Porque nós podemos expressar, Senhor, tome conta dessa área, tome conta dessa área, tome conta dessa área. E Ele irá tomar conta. Porque verdadeiramente, quando nós amamos alguém, nós nos preocupamos em fazer aquilo que também deixa a pessoa à vontade. O Senhor poderia sim, porque Ele tem as chaves, poderia abrir, fazer e desfazer. O desgraçado do diabo é que tem essa mania de entrar sem permissão. Mas o nosso Deus é aquele que bate a porta. Ele quer que você abra, dê acesso a Ele. Acesso da parte acadêmica, da parte espiritual, de relacionamentos. Acesso em todas as áreas da nossa vida. Eis que Ele está à porta. Não devemos continuar a excluir Deus de certas áreas da nossa vida. Enquanto não existe pessoa que melhor sabe lidar com todos os assuntos fora o nosso Deus. Eis que Ele está à porta e bate. Qual é a área que nós ainda não abrimos? Qual é a área que nós ainda não temos acesso ao Senhor? Nessa manhã nós podemos fazer. Dizer, Senhor, entre em todas as áreas. Abrimos a porta, entre. E Ele diz que entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. O propósito de tudo isso é para que tenhamos mais comunhão com Ele. O que o Senhor quer de nós é maior comunhão com Ele. Se Ele abrir uma porta para ti, diz, Senhor, eu quero ir contigo. Se Ele fechar uma porta, diz, Senhor, vamos ficar do lado de fora juntos.
mas conte sempre com o Senhor. E se Ele quiser acesso a alguma área da sua vida, abra, entregue, porque Ele não vai te forçar. Digo também isso por experiência própria. Durante anos, há certas áreas da minha vida que eu estive extremamente fechado. O Senhor me deixou. Dei voltas, até que um dia eu disse: Senhor, toma conta. E no mesmo dia o Senhor começou a mudar as coisas. Ele tem autoridade, eu sou criatura dele, eu sou filho dele, sou membro do corpo dele. Ele poderia forçar-me a fazer, mas ele não quis fazer assim. Ele não quer trabalhar assim. Enquanto nós não abrirmos a porta, enquanto nós não dermos acesso a ele, ele não vai agir. O povo de Israel sofreu durante 420 ou 30 anos em silêncio. Mas quando eles começaram a clamar, Deus providenciou um libertador. Porque Ele quer que nós possamos, de livre, espontânea vontade, deixar que Ele tome conta. Então abra a porta, não sei de que área, mas Deus, Ele quer ter acesso e comandar. Podemos nos pôr em pé. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei ele comigo. O Senhor nos chama à comunhão nesta manhã. E a decisão de nós abrirmos ou darmos acesso a Ele, todas as áreas da nossa vida. Como é bom quando Deus guia, tem tudo. Sabemos que Ele sempre nos guia a pastos verdejantes. Não existe nenhuma pessoa nesse universo que nos quer tão bem como Deus. Às vezes os homens, ainda as pessoas que nos amam, nos querem bem, às vezes quando lhes ferimos, também às vezes agem de forma um pouco vingativa, mas Deus não é assim. Deus, Ele sempre nos quer bem. Então abrir a porta para Deus, ou dar acesso a Deus em alguma área da nossa vida, é a melhor decisão que podemos tomar. Vamos abrir a porta dos nossos corações, dar acesso a Ele a todas as áreas das nossas vidas. Vamos orar.